Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. A gente está na luta aí pelas inovações no canal Frater. Para vocês que estão acompanhando, vocês devem ter percebido que o canal Frater iniciou com os stand-ups. E os stand-ups, como tem a ver com comédia, né? É muito mais fácil ter a repercussão, as pessoas gostam mais, então basta você compartilhar um pouco que as pessoas já se interessam e repassam uns para os outros, né? Então é muito bacana a gente conseguir trabalhar e promover a reflexão por intermédio dos stand-ups também. Então, para iniciar uma reflexão, eu vou demonstrar aqui para vocês uma situação, né? Para vocês entenderem como é falta de querer compreender, muitas vezes, da parte do não autista, a situação do autista, né? Eu fui convidado uma vez pelo meu tio para um bar, ele ia se reunir com o pessoal lá no bar, e ele sempre me convidava ou para ir para a praia, ou para ir para a chácara, né? E dessa vez ele me convidou que ele ia se reunir num bar para comemorar um aniversário. Eu não me lembro se era o dele, se eu não me engano era o dele mesmo, né? Que ele tinha convidado um pessoal e ele ia comer uns espetos e tomar algumas bebidas, né? Então, eu chegando lá, ele falou assim: Olha, William, pode pedir uma bebida que você queira e tal, né? Eu sei que você não bebe, pode pegar um refrigerante. E eu pedi pro garçom um refrigerante em lata, né? E o pessoal tava todo se reunido na mesa e tal. Então eu tinha uns stins que eu ficava assim, né, com as mãos. Eu fazia assim com as mãos, dava uma ajeitada. Só que como eu já tinha um comando mental assim, mais trabalhado, né? Já tava mais controlado. Não era nada tão frenético assim, né? Era uma coisa que eu fazia mais embaixo da mesa e tal. Então, como eu tava com a latinha de refrigerante, eu peguei e fiquei fazendo os stins ali os estereótipos ali com a latinha de refrigerante, só que a latinha de refrigerante ela ia chacoalhando, né? E eu coloquei ela de volta na mesa, e o pessoal conversando, eu quietinho ali na mesa, e de repente eu não me dei conta, né? De que eu tinha, eu tinha mexido a latinha, logicamente que se eu abrisse ela iria, né? Ela iria expelir, por causa da pressão do gás, ela expeliu o refrigerante no meio do pessoal, né? Então foi dito e feito, né? Na hora que eu abri a latinha assim, voou o refrigerante, né, nas pessoas, né? Teve uma pessoa até que se ofendeu, né? Ficou ofendida com a situação. Não me lembro, acho que ela tacou uma coisa que ela estava comendo lá que tinha um molho, alguma coisa, pegou na minha roupa, né? Que a impressão que dá é que o negócio tinha sido proposital, né? Como se eu tivesse chacoalhando ali propositadamente para acontecer aquele evento, né? Então a falta de compreensão no mundo autista, né? Ela acontece, ela se dá muito dessa forma, porque quando a gente vê um autista assim, que ele é um autista mais controlado, ele detém assim o controle dos instintos, ele consegue se sociabilizar, não dá pra gente entender que é um autista, não dá pra gente entrar nesse universo tão imediatamente, né? Mas ali por alguns comportamentos notados, né, já dá pra gente perceber que alguma coisa é diferente, né? Que existe alguma coisa diferente no cognoscivo, na maneira cognosciva. Então tem algumas pessoas que elas não têm a tolerância, né? Elas não têm a paciência, são tolerância zero com relação até aos não autistas. Imagine se pegar um autista, por exemplo, né? Então tem pessoas que elas acabam descarregando mesmo as suas emoções sobre o autista. Aproveitam que tem um caso de autismo e descarrega mesmo suas indignações, né? E o autista ele acaba sofrendo vários tipos de
de violações aí, né? Violação mental, violação intelectual, né? Por parte emotiva, né? Ele sofre, né? Violações verbais, enfim, ele acaba sofrendo bastante na mão de pessoas que não têm a tolerância treinada, né? Não são treinados, a paciência das pessoas não são treinadas, né? E a gente sabe que o mundo ele está em torno disso, né? Tem pessoas que no trânsito matam umas às outras por conta de um estresse, né? Então, vocês imaginam que esse é um problema global, né? Um problema gigantesco que os não autistas estão vivendo. Então, trazer esse contexto para procurar compreensão dentro do autismo se torna ainda mais complicado, né? Por isso que esse trabalho do canal Frater é um trabalho de formiguinha, né? É muito difícil você trazer uma pessoa que já está bitolada ao mundo, né? Para esse universo, um universo mais preciso e mais prestativo, que nem eu tenho procurado demonstrar no canal Frater, que é o universo autista, né? Então hoje eu queria trazer essa reflexão adiante, mas eu quero trazer o autista e Shenlong, que foi recentemente foi um tema da comunidade, né, que eu acho que é um tema maravilhoso, né, é um tema profundo, tá? A live não dá para ser uma live curta, né? Essa live promete se estender um pouco, mas é um tema que vocês vão gostar muito, porque a gente acaba resgatando de onde que vem essa esse oráculo de Shenlong, né? Quando você pega, por exemplo, um desenho animado que nem Dragon Ball Z, aí eles evocam as esferas do dragão, reúne as esferas para evocar aquele dragão. E esse dragão é o dragão que vai ser o oráculo, ele vai explicar, ele vai falar as coisas para a humanidade, porque ele tem alguns pensamentos adiante. Qual era esse pensamento adiante, né? Primeiro eu vou terminar o raciocínio aqui do desenho, que o desenho fala assim que você tem direito a 3 pedidos, né? Eu não me lembro se é um pedido ou se são 3 pedidos, mas eu acredito que são três pedidos para Shenlong assim que você reúne as esferas, né? E esses pedidos eles são cumpridos, né? Porém, também tem a questão das perguntas. Se você fizer uma pergunta e quiser saber de alguma coisa, ele também é um oráculo que responde para você alguma coisa que você não saiba, né? Então, assim, de onde que vem essa ideia, né? Se você pegar, por exemplo, uma escritura sagrada, quem tinha o conhecimento, né? Quem tinha o conhecimento à frente da humanidade e que inclusive passou para a humanidade dizendo, olha, Deus está tentando enganar vocês acerca do fruto proibido, né? Porque se vocês comerem desse fruto proibido, vocês terão a ciência do bem e do mal, e vocês terão a chave da vida, ou alguma coisa do tipo, né? Um conhecimento que ele não quer que vocês tenham. Quem é relatado nas escrituras é exatamente Leviatã, né? Que é uma serpente. Mas lá é colocado como serpente, mas de repente é uma serpente e o dragão, como é algo fictício, é algo parecido com a serpente, né? É algo, é algo assim que contém o conhecimento. O Shenlong é algo é um ser que contém um conhecimento à frente, né? E quando é citado depois, mais para frente nas escrituras, não é citado como serpente, é citado como o dragão do Apocalipse, né? Então o dragão muitas vezes ele é confundido aí com a serpente, né? E o que dá a entender é que alguma filosofia ela ela tanto tem consciência disso, ela tem ciência de que isso aconteceu, de que o ser humano quis esse conhecimento à parte, quis ter esse conhecimento oriundo, né, do fruto proibido, né? Tanto que comeu do fruto proibido, né? O ser humano comeu do fruto proibido e passou, então, alguns seres humanos com essa ciência passou, então, a estar um passo à frente do conhecimento, supostamente dizendo, né?
um passo à frente do conhecimento com relação aos que não comeram do fruto, né? Mas quem não comeu, não são as gerações futuras todas que terão geneticamente herdado essa ciência do bem e do mal? Sim, por questão de culturamento, sim. Mas a criança, quando ela nasce inocente, não foi ela que comeu, né? Então, ela já nasce com um compromisso, né? Entendendo algumas coisas do lado, né? Do lado de como Adão era, né? Do lado do primórdio, né? Do lado do raciocínio divino, que era o raciocínio que Deus tinha criado a humanidade, né? E como ela fica dividida, né, nessa cultura, né? Muitas vezes ela é levada, ela é arrastada, né? Pelo exercício da cultura humanizada, da cultura que já vem seguindo humanizada. Ora, se o ser humano ele já comeu do fruto e ele já está vivendo ali dentro daquela ciência do bem e do mal, ele vai passando o que ele sabe para as futuras gerações. Então, a influência que o ser humano vai tendo de berço são influências com base na ciência do bem e do mal. Ao passo que o ser humano que ele adentra o primórdio, ele não tem essa ciência do bem e do mal. Ele ainda é o raciocínio de Adão. Ele é ainda o raciocínio daquele ser que não comeu da fruta da ciência do bem e do mal. Por isso que eu digo que existe um duplo compromisso aí, né? Existe o compromisso daqueles que adentram o primórdio, e acabam gostando, acabam fechando com o primórdio, e aqueles que adentram o intelecto humanizado e acabam gostando desse intelecto humanizado, né? Então você vê em vários canais as pessoas se divertindo, as pessoas as pessoas vão no parque, por exemplo, é um parque feito para não autista, as pessoas se divertem dentro do intelecto humanizado. Coisas que para o autista, quando você olha para o semblante do autista, ele mantém o seu semblante sólido, né? É um semblante sem expressão. Por mais que as pessoas estejam se divertindo, ele não está sorrindo. E quando ele sorri por alguma coisa interna que ele está imaginando, interna que ele está vivenciando e não sorrindo por coisas que ele está vendo socialmente, né? Por coisas que ele está vendo externamente, né? Então tudo isso é muito interessante e é detectável no autismo, né? E o autista se confrontando com o Shenlong seria a comparativa do intelecto primordial com aquele intelecto em que Shenlong diz, olha, esse autista ele não tem conhecimento dessa não só não tem conhecimento dessa compreensão humana, como ele também não tem o interesse, né? Ele sabe que existe alguma coisa, até mesmo porque as próprias escrituras dizem, né? Disseram que o próprio Deus, ele disse para Adão, né? Olha, ali tem o conhecimento da ciência do bem e do mal. Então ele deixou ciente para o Adão que existe, né? A ciência do bem e do mal ali. Então Adão sabia. Então essa questão de saber é uma herança, né? Então o autista ele pressente, né? Ele sabe que ali tem alguma coisa. Por isso que ele nega, né? Por isso que ele sabe que tem alguma coisa que ele não tem interesse, né? Então, o instinto dele, a natureza dele é se desinteressar pelo intelecto humanizado, né? Então, quando eu digo ele se interessa pelo primórdio, é um outro estilo de raciocinar, é uma outra maneira de raciocinar. Só que pelas pessoas não estarem vivenciando isso como uma ciência também, ou como um estilo de vida também, a gente não tem como explicar muito bem isso, né? Eu sou um dos poucos canais de autismo, se não o único canal de autismo que explica dessa maneira, né? Então, assim, a gente tem autistas, por exemplo, que não tem a ciência desse próprio tipo de explicação, justamente pelo fato de não ter essa interatividade. Ele vivencia ali o primórdio dele, fica quietinho ali e vive a vida dele, né? Então, o autista, em partes, ele é muito individualista, né? Eles são muito individualistas. Se a gente tiver 20 autistas aqui à nossa direita, nós podemos ter 20 autistas aqui e 20 não autistas à nossa esquerda. À nossa esquerda, esses 20 não autistas,
né? Eles ficaram ali se entrosando, daqui a pouco todo mundo vira colega, briga, faz as pazes e fica aquela interatividade. O autista não, eles ficam indiferentes uns com os outros, né? Essa brincadeira é um externamento de coisas internas que eles estão apreciando. O reconhecimento, por exemplo, de que uma rosa é bela e a outra pessoa também reconheceu que a rosa é bela, porém, os dois apreciando a beleza dentro de si. É uma coisa que não há trocas, né? Porque a beleza está para os dois, né? É uma sintonia muito incrível, né? Já o intelecto não autista, né? Ele precisa trocar. Ele precisa, por exemplo, ele se incomoda se ele vê você vivendo de uma forma que ele não está vivendo. Ele se incomoda de você não entender uma coisa da forma que ele entende. Ele se incomoda, por exemplo, se você ganhar mais que ele, né? Ele se incomoda se você conseguir um emprego melhor que ele. Ele se incomoda se você tiver algo, a sua casa for mais bonita que a dele. Já o autista, ele não tem visão para essas coisas, né? Essas diferenciações, né? Essa diferença, essa detecção, essa malícia, essa quantificação de coisas, né? O autista, ele pressente a beleza de igual forma, seja ela mínima ou máxima, de igual forma, à medida em que ela está sendo irradiada, né, para a natureza. Então é uma coisa muito bonita assim da gente da gente estudar, né, da gente perceber, né? E sinta-se assim, sinta-se uma pessoa privilegiada por saber disso, porque são coisas no autismo que não é qualquer pessoa que vai te ensinar, né? Então aqui você pode de repente entender que o autista está muito preocupado, muito mais preocupado com coisas primordiais, né? E que até você pode aprender muito com ele, né? É assim como você estar diante de Francisco de Assis, que acabou de ser convertido, né, para o cristianismo, né? Aonde ele sentiu Deus mostrou a visão da conversão para ele e as outras pessoas prevendo, né? Prevendo aquele comportamento e achando tudo muito bonito, ele não dá valor para a riqueza e dá valor mais para a natureza e para as pessoas quererem ser igual a ele, né? De repente, amanhã ou depois, nós temos pessoas querendo ser como um autista. Isso seria muito interessante a gente começar a angariar no canal Frater. Então, através de um conhecimento assim, épico, um conhecimento às vezes até religioso, né? Um conhecimento filosófico, a gente pode trazer as pessoas para uma vertente, né, que ela antes desconhecia, né? Então, o autista Shenlong é uma coisa muito profunda, porque se você pegar, por exemplo, alguns desenhos animados, como o que eu citei aqui, que é o Dragon Ball Z, você denota, por exemplo, no Dragon Ball Z, que eles até contradizem a própria. Bom, vamos pegar um livro sagrado, pega a Bíblia, eles contradizem a Bíblia para mostrarem, é, para mostrarem evidentemente, claramente, que eles têm a preferência de entender daquela forma, né? Enquanto a Bíblia entende que nós não devemos, por exemplo, seguir um dragão, que a Bíblia diz assim que o dragão ele é citado no Apocalipse, eles dizem que o dragão é o foco ali do conhecimento. Ou seja, todo mundo está preocupado em reunir esferas para poder evocar o dragão e para poder fazer as perguntas para ele, como se ele fosse um grande oráculo, né? Como se ele fosse a referência. E para eles, de fato, é a referência, né? Para os idealizadores, né? Para as pessoas que estão ali seguindo e para as personagens do próprio desenho, do próprio anime, né? Então, quando a gente diz o autista e Shenlong, nós estamos mostrando dois universos. Um universo representando, né, 100% a humanidade e um universo representando 100% a essência primária, né, que é o intelecto primário. O intelecto social, sociabilizante, e o intelecto ativo primário, o intelecto próprio da natureza e próprio do universo.
tá? Então, se a gente detectar, por exemplo, no pegar o Dragon Ball Z ainda, que é um mangá, que é uma referência muito mais fácil de detectar. Tem outros desenhos, mas em outros desenhos é muito mais difícil a gente detectar isso, né? Se a gente pegar o Dragon Ball Z, na parte que fala, nos episódios que falam sobre o Gohan, né? Que é o filho do Goku, na vinheta principal, né? Na vinheta principal, a gente vê o número 666, né? Na escritura sagrada, o número 666 está dizendo lá que é o número da besta, né? Que é o número do... A besta seria o número do dragão, né? Ou do anticristo, né? E esse desenho faz questão de colocar ali 666. Não é uma coincidência. Isso foi intencional, não pode ser uma coincidência, porque o desenho remete o dragão. O desenho coloca nome nos personagens como nomes que fazem menção a Leviatã. Como, por exemplo, o pai da Pan, ele chama Mister Satan, né? E tem um momento nos episódios que o Mister Satan, como ele é uma pessoa rica e influente, tem momentos nos episódios em que os personagens, né, ali, eles ficam evocando o Mister Satan, é, é, torcendo para ele, para que ele vença alguns desafios da sociedade. Então eles ficam falando Satan, Satan, né? E é uma coisa assim, que seria muito coincidência, né? Seria muito coincidência vários pontos dentro do desenho que relatam completamente o contrário de uma escritura sagrada se não fosse evidente, né, aquilo que eu estou dizendo aqui, que são as duas bifurcações. É um conceito leviatanístico, né, que é um conceito que se baseia no conceito de Leviatã, que é um conceito que se baseia no oráculo, né, de Shenlong, né, ou seja lá qual o nome a ser dado ao dragão, né, que seria a referência, seria o oráculo humanizado, e em contrapartida as referências, né, de pessoas que vivem no primórdio e que não aceitam o conselho de Leviatã, que não aceitariam o conselho do dragão para entrar dentro dos conceitos do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, né? Então aqui a gente consegue entender, né, através de uma reflexão, nós conseguimos entender aqui que existe efetivamente, né, o intelecto social, e esse intelecto social ele é defendido, tá? Ele é defendido por alguns representantes na Terra. Algumas pessoas que elas fazem os seus cultos, ou sejam, fazem, ou seja cultos, seja seus rituais, seja seus estilos de vida, manifestam suas filosofias de vida, suas religiosidades, mas elas demonstram que estão do lado da ciência do bem e do mal. Elas estão do lado de uma cientologia, né? Por isso que a gente já tem no canal, em vários canais, relatando a cientologia, que é a religiosidade de algumas pessoas que acreditam na sociabilização, né? Sociabilização que eu digo é sociabilização humanizada, né? Que é aquela sociabilização que seria não autista, que seria uma sociabilização de pessoas que acreditam, né, naquilo que foi criado pelo homem, né? Nas coisas que o homem extraiu da natureza e criou para si. Assim como Deus disse: se você, Adão, comer dessa fruta, você vai começar a achar que você é Deus, você vai começar a achar que você pode usufruir, fazer usufruto das coisas do mundo de uma maneira diferente. Você vai explorar os seres da natureza, né? Você vai começar a mexer com a natureza, a fazer experimentos diferentes, experimentos científicos. Então você vai começar a ser uma pessoa diferente. Você vai achar que você é o centro da atenção, ao passo que se você não comer do fruto, você vai ser uma pessoa essencial, né? Uma pessoa essencial à natureza, mas uma pessoa que vive no primórdio, né? Uma pessoa que não vai interferir na natureza como se fosse um Deus. Você vai ter uma essência a seguir, né? Você vai ter uma referência essencial, ao invés de você achar que a sua existência
ela precede a essência, né? Então, daí a gente pode entender que existem vários raciocínios de pessoas que acreditam, né, que a existência é mais importante do que qualquer coisa essencial, e algumas pessoas que acreditam que a essência é mais importante do que a existência, porque a essência já existia antes de nós existirmos, né? Então isso é de certa forma muito bonito, porque o autista, ele adentra o mundo essencial e acaba negando a existência, porque existir para algumas pessoas é participar da vida, existir para algumas pessoas é brincar, é poder estudar como todas as outras pessoas fazem. E tem que ser de maneira simétrica, tem que ser de maneira igual, porque senão essa pessoa ela é tida como uma pessoa fora da sociedade, exclusa da sociedade. Então a nossa meta humanizada, a meta, por exemplo, de um doutor é, por exemplo, curar uma pessoa, né, ajudar uma pessoa a ser curada para que ela volte e faça parte desse sistema de sociabilização de igual modo. Então, qualquer pessoa que esteja distinta, qualquer pessoa que esteja separada, ela é uma pessoa naturalmente, né, uma pessoa que naturalmente ou por assim consequência, né, consequencialmente, essa pessoa já está marginalizada, ela já está de escanteio, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma para definir aqui não só as síndromes, né, mas como a maioria das necessidades especiais, as necessidades especiais dentro dessa definição, elas já estão marginalizadas, né? As pessoas elas não estão imediatamente, né, dentro do conceito social, imediatamente inseridas. Então, a maneira de inserir é, seria o trajeto dificultoso que elas teriam para adentrar de novo na sociabilização, quando na verdade a gente poderia raciocinar de uma forma completamente diferente. Elas já estão, elas já são parte do todo, né? É o que o canal tenta demonstrar, né? Quando o canal coloca um stand-up, por exemplo, dizendo, né, colocando lá algumas comédias, algumas coisas assim que são engraçadas, é para que a gente possa refletir, né? Que dentro de onde o pessoal está enxergando uma graça, né? Como essa situação que eu coloquei do refrigerante, teve pessoas que riram de mim e falaram, pô, você não tá vendo que se você chacoalhar o refrigerante vai espalhar? Depois eu até expliquei pro meu tio, né? Eu falei, eu estou acostumado a tomar chá gelado, então chá eu chacoalho e tal, né? Mas eu tive sim alguns instinhos, né? Mas não tanto, que na verdade eu queria também chacoalhar, porque em algum momento eu estava pensando, estava relembrando que eu estava tomando chá naquela época, né? E era um chá gelado. E como era refrigerante, eu chacoalhei, mas depois eu abri, né? E acabou molhando as demais pessoas, né? Então, galera, eu disse para vocês que esse conhecimento do Shenlong seria um conhecimento muito bacana, e eu não gostaria de estender tanto, né? Até mesmo porque eu poderia aqui ficar nessa live, essa live prometeria, né? Promete que seja uma live de mais de 1 hora. Mas seria interessante eu até bifurcar o tema, né? Eu fazer um encerramento aqui, né? E trazer de novo esse conceito, porque esse conceito ele vai e volta, né? Ele é um conceito que dá pra gente ir trazendo nas outras lives, né? Aí eu vou acabar falando para vocês, lembra que eu citei na live sobre o Shenlong e tal? Então era isso, isso e isso. Aí eu vou acabar utilizando esses conceitos para lembrar vocês, né, das definições posteriores que eu vou colocando na sociedade. E vocês vão ser muito surpreendidos se vocês acompanharem a live, né, as lives e os vídeos do canal Frater, porque vocês vão perceber que dá para vocês verem nitidamente o que nós estamos dizendo aqui, o que eu estou dizendo aqui, né? Dá para vocês começarem a perceber na sociedade que não só existe essas coisas, né? Não só elas existem, como as pessoas elas colocam, né, nos títulos, título do desenho animado dela, ela coloca no nome de uma novela, ela coloca no nome de uma empresa, ela coloca numa paródia que ela vai fazer, num livro que ela vai escrever. Então são coisas, algumas delas ou muitas delas não são coincidências, como agora eu disse para vocês sobre o anime, né? Sobre o desenho animado Dragon Ball Z, que seria muito coincidência, né? Você pegar vários pontos que são colocados, não é um,
não é dois, são vários pontos. Então, o autor ali está dizendo claramente, nós somos seituários, né? Nós somos seitários, né, na verdade, de Leviatã, né? São seitários de Shenlong. Então, Shenlong para nós ele é o grande oráculo. Nós estamos satisfeitos que a gente tem que entender da ciência do bem e do mal e que de repente no conceito até de alguns mais radicais, que na verdade existia um ser que eles chamavam de Deus, que de repente era até o criador da humanidade, mas um ser que estava tentando enganar a humanidade. Então eles foram libertos de repente por Shenlong. Então são pessoas que têm uma maneira de raciocinar completamente oposta e completamente diferenciada da Bíblia. São pessoas que, ao invés de quererem recrutar as pessoas novamente para o primórdio, essas pessoas elas querem ascender para o intelecto humanizado. Por isso que eu digo que os ascensionistas, muitos deles, nem sabem o que é o significado de ascensionista. Muitos espíritas que são ascensionistas também, que acreditam na evolução energética, né, que você recebe a energia do universo, começa a categorizar as energias, né, começa a ascensionar. Muitas dessas pessoas nem sabem de onde que parte essas ideias, né? Porque na verdade, se ela entendesse, elas entenderiam que esse ascensionismo é por parte de Shenlong e não por parte de Deus. E muitas delas acham que Deus está liderando lá na frente e que eles têm que chegar àquela evolução, quando na verdade eles estão tentando uma evolução ali humanizada, né? Uma evolução por parte de Shenlong, porque a evolução por parte do primórdio e que Deus queria, né? Que foi o primeiro projeto de Deus com Adão, era uma evolução primordial. Ou às vezes nem evolução. Ele criou Adão ali completo para Adão viver daquela forma no paraíso, né? Então não se trataria nem de uma expansão, né? Pra você ter uma ideia de como eles são contrários a Deus, né? Como os ascensionistas, muitos deles, né? E os espíritas que acreditam nessa ascensão, como eles gostam de entrar nessa picuinha, né? Nessa coisa de entrar nessa rincha com as pessoas que são primordiais, que são essencialistas, né? Justamente porque eles estão ensopados, né? Eles estão engodados de e emanados de coisas humanizadas, quando na verdade eles precisariam de uma conversão para o primórdio e eles não tiveram essa conversão para o primórdio, ou seja, eles são completamente sociabilizantes, né? Eles são completamente socialistas, né? São pessoas que apregoam, né, o intelecto sociabilizante, o intelecto social e aquele intelecto que vai é, que ele vai fazer uma apoteose, né? Ele vai engrandecer a humanização e tudo aquilo que a humanização tem de primor. Então ele vai começar a apreciar os primores da própria espécie, os primores do corpo humano, aquilo que o corpo humano sente, né? Quando na verdade eles confrontam tudo isso, né, com o intelecto humanizado e se esquecem, por exemplo, que esses mecanismos eles já são primordiais, né? Eles não precisariam ser buscados, né? Eles simplesmente precisam ser, só devem ser ou podem ser apenas apreciados, porque eles já existem como um mecanismo ativo da nossa existência. Então tudo isso é muito interessante, né? A gente consegue aqui fazer a segregação e fazer a separação. Então quando a gente vê algumas pessoas, por exemplo, debatendo, algumas pessoas discutindo pontos, assim, e são pontos assim muito radicais, a gente está compreendendo que algumas pessoas de repente estão saindo do primórdio, aliás, entrando no primórdio e outras estão saindo, né? Algumas pessoas estão entrando no primórdio e entendendo com outros olhos, né, com olhos mais benevolentes as coisas, e outras pessoas estão engodadas ali, elas estão cobertas ali de raciocínios, de influências, né, sociabilizantes, de influências materializantes, né, materialistas, né, de influências humanizadas, do intelecto humanizado, né? Então, a gente tendo esses conceitos, a gente consegue
fazer essa segregação, né? E consegue, na medida do possível, né, tornar as coisas, né, mais apaziguantes, né? Porque infelizmente a gente precisa ter paciência com a pessoa que ela tá embebida ali do intelecto social, né? Do intelecto humanizado. Então tem até algumas teorias, algumas filosofias também que dizem assim, para você começar a compreender alguma coisa, você tem que esvaziar a sua botija, né? Porque a sua botija ela está completamente cheia, né, de coisas humanizadas. Então essas coisas humanizadas elas vão te arrastar para a humanização. Então ela vai fazer você sentir raiva, ela vai fazer você sentir ansiedade, ela vai fazer você sentir orgulho e não querer escutar, não querer ouvir. Então, apenas quando você conseguir zerar a sua botija, né? Você está zerado, é que você consegue abrir a sua mente para um novo conceito, né? É onde você consegue, por exemplo, adentrar no primórdio. Por que que o autista adentra no primórdio? Porque como o cognoscivo dele é diferente do cognoscivo não autista, ele mantém o cognoscivo não autista zerado. Então ele fica inteiramente aberto para conhecimentos completamente diferentes do conhecimento humanizado. Ao passo que o não autista, ele se abre completamente para o mundo. Ele se abre para as coisas que o ser humano já criou. Ele começa a apreciar e querer aquilo. Ah, é chocolate do momento, então eu quero chocolate. Ah, é bicicleta, então eu quero uma bicicleta. É carro, então eu quero um carro. É emprego, emprego melhor, emprego pior, eu quero um emprego melhor. Então ele começa a abrir o seu coração justamente para o intelecto humanizado. Ao passo que o autista, ele tem esse cognoscivo humanizado zerado. Então a botija dele ela é zerada. Então ele tem. Por isso que o meu livro ele se chama Zero Magnífico, tá? O magnífico seria Deus, né? Então você tem o contato com Deus a partir de um zero, a partir de um ponto inicial, né? Que você passa a ter o contato com Deus. É muito interessante e eu até indico para vocês a leitura desse livro, né? Eu consigo enviar pelos correios para vocês, para aqueles que quiserem comprar, eu tenho aqui à disposição. Seria muito interessante que vocês fizessem esse pedido, né? Aí vocês estariam não só ajudando o canal Frater, como também, né, incentivando a leitura, ajudando pessoas que fazem a diagramação ali do livro, né? E incentivando até a circulação de emprego, né? Então eu super indico para vocês. O livro se chama Zero Magnífico e pedindo aqui, né, no rodapé da minha gravação, da minha live, né? Ou então entrando em contato comigo. No começo eu deixo o contato do meu WhatsApp e no final dos vídeos eu também ponho o contato. Só entrar em contato comigo que a gente consegue fazer essa transação. Vocês conseguem comprar o livro e eu consigo enviar para vocês, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema. Eu não quero estender tanto assim para não ficar aquela coisa maçante, né? Mas eu tinha dito para vocês que o tema era bacana, tá? Ainda algumas pessoas, tem muita pessoa que gosta de teorias de conspiração, então esses temas para elas seriam assim um prato cheio, né? Para as pessoas que adoram. Mas ainda existem muitas pessoas que não conhecem o canal Frater. É por isso que eu sempre digo para vocês ajudarem o canal Frater compartilhando, né? É só você clicar, né, compartilhar, copiar esse link e clicar lá no WhatsApp, colar e mandar para um amigo seu, né, do próprio WhatsApp. De repente esse amigo manda para outro amigo e de escala em escala vai para uns 6, 7 amigos e de repente a gente consegue encontrar até uma família que tem casos de autismo no lar e essa família vem gremiar com a gente e ela acaba, né, aprendendo tanta coisa e participando de tanta coisa aqui com a gente no canal. Pessoal, continue dando os joinhas. Às vezes eu tenho 1.000 visitas no canal e tenho assim 100 joinhas. O certo seria ter 1.000 visitas e 1.000 joinhas, né? Mas como as pessoas acabam se esquecendo, às vezes elas estão assistindo ali ao vídeo e elas acabam de clicar no joinha, né? Então dá um joinha no canal e se inscrevam no canal. Isso ajuda,
que o YouTube ele impulsione o canal e estenda para mais pessoas, né? Então as outras pessoas ficam conhecendo o canal também. As outras pessoas podem conhecer até mesmo o seu canal por intermédio do meu canal. Então, impulsionar é sempre muito interessante para todo o conjunto de pessoas que interagem entre si. Pessoal, shalom, a paz para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero encarecidamente a presença de vocês nas próximas gravações, até mesmo porque em breve eu colocarei novos stand-ups, né, com coisas cômicas, engraçadas sobre o autismo e promovendo a reflexão e o sorriso do pessoal que está participando aí do canal Frade. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e até a próxima gravação. Lakshmi Vegan Sri